Bom, gente, além dos egípcios, nós também vamos destacar para a nossa atividade os hebreus, né? Que são povos bem diferentes, né? Desde a questão religiosa, que é um dos principais marcos desse povo antigo, que é o fato dos hebreus se diferenciarem muito dos egípcios por serem monoteístas. Então, eles se destacam e toda a sua cultura e toda a maneira como essa sociedade vai se organizar vai passar por essa concepção do monoteísmo, pela sua concepção religiosa, tá? Então vamos lá, quem são os hebreus, né? Eles, afinal de contas, eles são povos diferentes dentro desse universo do mundo antigo. Eles são povos originários da cidade de Ur, né? Que num primeiro momento são organizados em clãs, em pequenos grupos familiares, né? Por isso que dentro da história dos hebreus nós dizemos que existiram três momentos políticos, né? O primeiro momento político é o momento dos patriarcas, né? Que seriam as eras, a era dos patriarcas, a era dos juízes e posteriormente a era dos reis. Boa parte do que nós sabemos sobre o povo hebreu, né, da fonte bíblica, ou seja, do Pentateuco, né, dos 5 primeiros livros da Bíblia, ou da Torá, né, que é assim chamado na tradição judaica. Então, segundo a narrativa bíblica, o primeiro patriarca teria sido Abraão, né? E Abraão teria conduzido o povo hebreu à Palestina, que na narrativa bíblica é a terra prometida. É, a região é formada por pequena porção de terras férteis, né? Então, de maneira geral, a costa do Mediterrâneo e as margens do Rio Jordão seria ali aquela faixa de terra fértil. E é exatamente por isso que os povos hebraicos eles vão desenvolver como atividade econômica principal o pastoril, por essa ausência de terras férteis. Outra coisa que nós precisamos. E, bom, um outro acontecimento, né, que vai marcar bastante a história do povo hebreu é a sua fuga em direção ao Egito. Por que que os hebreus vão ao Egito? Eles vão exatamente porque eles estavam submetidos a um período muito longo de fome, né, e de seca. E aí eles migram para tentar se estabelecer e fugir da fome ali nas proximidades do Rio Nilo. Mas em que isso vai resultar? Isso vai resultar em praticamente 400 anos, né, de escravidão, em que o povo egípcio ele foi submetido, aliás, desculpa, que o povo hebreu foi submetido ao domínio do povo egípcio, tá? E aí, posteriormente, eles voltam, né, eles fazem o êxodo, que seria aí por volta de 1250 a.C., liderados por Moisés, eles vão fugir do Egito e vão retornar à terra prometida, ou seja, eles vão retornar à Palestina. E aí, nesse retorno, eles precisam disputar aquela terra ali com os cananeus, com alguns grupos que haviam se estabelecido naquele espaço. Então nós temos os juízes, né? Os principais juízes seriam Gideão, Sansão, Samuel, os principais reis que Davi, Saul, Davi, Salomão e posteriormente o que é que vai haver, né, em relação aos hebreus? Eles vão ser dominados pelos assírios, né? Depois vão ser dominados pela Babilônia. Vão ser expulsos da Palestina pelos romanos ali por volta de 70 depois de Cristo. E em geral, o que é que nós concluímos, né? Que o maior legado cultural deixado pelos hebreus, sem dúvida, é o monoteísmo, né? Monoteísmo este que dá base para três grandes religiões, né? O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Então, sem dúvida, esses aspectos, o aspecto religioso do povo hebreu é a sua principal marca, né? É a sua principal característica. Outros povos, outro povo que nós vamos destacar são os fenícios, tá? Então, quais são as principais características políticas, política, econômica, social e religiosa
relacionado aos fenícios, né? Primeiro, em relação à localização, eles se localizavam, né? O lugar onde nós designamos como povos antigos fenícios, né? Fica situado corresponde ao Líbano, né? Ou parte da Síria ali naquela região. É uma estreita faixa de terra entre o Mediterrâneo e as montanhas do Líbano. O que é que isso quer dizer? Para além da sua localização em si, é que por ser regiões montanhosas, a atividade agrícola também fica comprometida. E aí os fenícios eles têm pouca oferta de terras férteis, né, para desenvolver a plantação. É exatamente por isso que eles vão se dedicar muito mais à pesca, à agricultura e à extração da madeira, tá? Então eles vão desenvolver uma intensa atividade comercial, né, no Mediterrâneo e que vão se transformar nos melhores navegadores da antiguidade, tá? O que é que a gente percebe, né? É que essa característica de navegação vai movimentar toda a sociedade fenícia. Então, eles vão se organizar ali dentro daquelas elites marítimas, né? Elite comercial marítima. É assim que vai se dar, por exemplo, a organização social, né? Ela vai se basear também dentro dessa atividade econômica predominante que é o comércio marítimo. Eles vão fundar colônias, então os fenícios eles vão criar em certa medida, um império, porque eles vão fazer algumas colônias, como por exemplo Cartago, que vai ser um polo comercial importante, né? Uma ilha dentro da rota das rotas comerciais de extrema importância e que inclusive depois vai ser disputada pelos povos, né, da antiguidade. Então, a organização política deles é a partir de cidades-estado, tá? Então, eles têm, ou seja, o que é isso? Pequenas unidades políticas, né? E que vai se organizar a partir dessa atividade econômica de navegações marítimas, né? Do comércio marítimo. As principais cidades, né? Nós temos Biblos, Sidom, Tiro, que praticavam as suas atividades e que eram independentes entre elas, né? Embora o todo formasse aí esses povos fenícios. Quais são os seus principais legados, né? Eles vão fazer viagens, essas viagens elas vão influenciar muito a cultura fenícia, porque esse trânsito, essa comunicação com outros povos vai fazer com que a cultura fenícia ela seja bastante rica, né? E que esses povos eles tenham acesso a valores culturais e a um intercâmbio cultural que outros povos da antiguidade não vão ter, né? Vão viver em um sistema muito maior de isolamento social, tá? Vão desenvolver a escrita alfabética, então o grande legado fenício é o alfabeto fenício, que vai dar base a vários outros alfabetos. A escrita, né, vai ser então um marco importante aí entre os fenícios. E então é isso, quais seriam então essas principais características desse principal legado, né? Seria essa atividade econômica, esse trânsito comercial, o alfabeto como sendo esse legado que vai ser tão importante, não só do ponto de vista do desenvolvimento do alfabeto, mas também de uma elite letrada, né, de um grupo de especialistas que vai desenvolver, decodificar e aprofundar os conhecimentos relacionados ao alfabeto.